Vamos lá, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje é o nosso 10º dia de aula de homilética 1 e 2. É o terceiro bloco. Nossas aulas estão sendo gravadas. E está sendo a prova. E, como eu disse há pouco no intervalo, parabéns, irmãos, porque cada um buscou aí fazer a sua lição de casa, buscou fazer o seu sermão, um diferente do outro. Seria tão frustrante para mim chegar hoje no dia de prova e ter 5 sermões ou 3 sermões iguais. Então, parabéns, um diferente do outro, a maneira da apresentação, o estilo, é isso. E vocês leram a Bíblia, estão trabalhando, e no final desse último bloco aqui, estarei fazendo alguns apontamentos breves sobre o que eu notei de cada mensagem, pontos que vocês podem melhorar, pontos que eu notei que destacam-se na fala de cada um de vocês. Detalhes, como eu disse, não são apenas detalhes. É óbvio que aqui estarei fazendo o apontamento técnico, mas eu quero lembrar para todos vocês que o culto pertence a Deus. Tudo que acontece na igreja, eu acredito que acontece sobre o júdice e sobre a orientação do Espírito Santo. Se a igreja é uma igreja saudável, por isso o título que o Diego trouxe é muito interessante, como discernir uma igreja saudável de uma doente, por exemplo. Se é uma igreja saudável, desde a recepção na portaria, os abraços e o acolhimento dos irmãos entre a própria irmandade, o sorriso de um com o outro, e desde aquele momento que o irmão saúda a igreja, dando ali a graça e a paz, ou a paz do Senhor, ou bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, desde aquele momento até o amém da bênção apostólica, tudo foi conforme a vontade de Deus. Ou seja, o Espírito Santo esteve trabalhando e vai continuar trabalhando, porque aquilo que ele mostrou para nós e iluminou em cada mente, em cada coração, vai continuar repercutindo na nossa vida. Por quê? Porque estamos ali a serviço do Mestre. Martin Lloyd Jones aqui também vai falar sobre isso. O pregador tem que ser cheio do Espírito Santo e a igreja tem que ser cheia. E essa interação, quando acontece, é uma benção. Então, lembrem-se disso. O momento mais célebre de um culto é na mensagem. Por quê? Porque é por meio da mensagem que nós aprendemos a orar, aprendemos a obedecer, aprendemos a adorar e ouvimos a Deus para colocar em prática. Então, é o mais célebre não pelo pregador, mas por causa do Senhor e por causa da palavra de Deus. Já que a palavra de Deus é o presente dele a nós, é naquela hora que realmente Deus fala conosco. Agora, percebam que numa igreja saudável, tudo que está acontecendo faz parte dos ensinos. Ou seja, é por isso que nós não temos ídolos, nós não temos dogmas, nós não temos nenhuma tradição que está acima de Deus e muito menos da sua palavra. Por isso que o momento da pregação é o momento mais importante do culto. Tá bom? Então, querida irmã Beatriz, você está com a palavra. Fique à vontade, filha. Boa noite a todos, graças e paz. Boa noite. Boa noite, graças e paz. Amém. O capítulo que eu vou ler hoje vai ser Isaías 44, quase pertinho do irmão Tomé. Vai ser do versículo 9 ao 20. Eu escolhi esse texto durante um devocional, uns dias atrás. E a princípio eu achei que não ia sair muita coisa, porque ele fala sobre o título principal, é sobre idolatria. Nós não estamos, debaixo de uma idolatria de ídolos, que é o que esse texto está falando. Mas, se a gente for analisar bem o que ele está falando, quantas vezes a gente constrói ídolos para a gente mesmo, né? Então, vou começar na leitura. Versículo 9, tá? Eu vou ler na NTLH. Os que fazem imagens não prestam, e os seus deuses, que eles tanto amam, não valem nada. Os que adoram imagens são tolos e cegos, e por isso serão humilhados. É uma grande tolice fazer uma imagem para ser adorada como se fosse um deus. Todos os que adoram serão humilhados. Os que fazem ídolos são apenas seres humanos, nada mais.
que eles se reúnam e se apresentam no tribunal. Ali ficarão apavorados e serão humilhados. O ferreiro pega um pedaço de metal, coloca nas brasas e depois, com toda a força, vai batendo nela com o martelo até formar a imagem. Ele trabalha tanto que não come, não bebe e acaba perdendo as forças. O escultor mede um pedaço de madeira e com um giz desenha nele a figura do ídolo. Depois, com as suas ferramentas, ele faz uma estátua com a forma de um belo ser humano, para ser colocada num templo. 14. O escultor vai à floresta para cortar uma árvore, escolhe um cedro, um cipestre ou um carvalho. Ele só corta árvores bem grossas, ou então planta uma e espera que a chuva faça crescer. O homem usa uma parte da madeira para fazer um fogo, ali ele se esquenta e também assa o pão. A outra parte da madeira é usada para fazer uma imagem, e o homem fica de joelhos e a adora. Assim, metade da madeira serve para fazer um fogo. O homem assa carne, come e fica satisfeito. Também se esquenta e diz, que fogo bom, já me esquentei bem. Com a outra metade da madeira, o homem faz uma imagem, isso é, um deus. Depois fica de joelhos e a adora, e faz essa oração. Tu és o meu Deus, salva-me. Essa gente não tem juízo. Eles fecharam os olhos e não podem ver nada. Fecharam também a sua mente e não entendem nada. O homem que faz imagens não entende nada e não tem a inteligência necessária para dizer a si mesmo. Ora, com metade dessa madeira eu fiz um fogo e assei o pão. Assei a carne e comi. Com outra metade eu fiz essa imagem nojenta. Agora aqui estou eu adorando um pedaço de madeira. Adorar uma imagem não adianta nada. É o mesmo que comer cinzas. O homem que adora imagens não pensa direito e vive enganado. Ele não pode se salvar, pois não é capaz de dizer: isso que está na minha mão não é Deus coisa nenhuma. O título da mensagem é O Deus Insondável. E eu dividi em 4 partes. A primeira é do versículo 9 ao 11. Que o Isaías, aqui está falando, que as imagens não valem nada e quem as adora se torna da mesma maneira, Em Gênesis 1:27, a gente vê que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, nós é que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E não o contrário, como está descrito nesse texto, que quem geralmente cria um ídolo, essa pessoa cria esse falsos deuses de acordo com sua própria concepção. Enquanto a gente sabe que o nosso Deus, ele não é compreensível com a nossa mente humana, Deus é muito maior do que nós. Os caminhos dele são insondáveis, E a gente não consegue nem entender Deus, E assim, não seja feita a vontade de Deus, e sim a nossa, quando nós temos um ídolo, Então, há ali uma inversão de valores. Segundo ponto que eu quero destacar, a partir do versículo 12, que ele coloca o exemplo dos ferreiros, uma figura de linguagem que exemplifica bem a pessoa que trabalha para Deus na força do seu braço. Então, às vezes, estamos servindo a Deus, com os nossos atos de serviço, mas a gente não desfruta da presença de Deus, Assim como um ferreiro, ele também ele só trabalha e se cansa e ele também não come, ele não bebe. Então, afinal de contas, qual que é o motivo do trabalho dele se ele não está desfrutando, E assim somos nós, espiritualmente. Tem um exemplo, por exemplo, de Marta, em Lucas 10, 41 a 42. Jesus diz, Marta está ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas só uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte e não lhe será tirada. Assim somos nós, quando queremos trabalhar para Deus sem ter intimidade com Ele. Não desfrutamos do nosso trabalho, que é conhecer Jesus. Como vamos falar de alguém que não conhecemos, ou adorar a quem não obedecemos? Devemos dar frutos de fidelidade a Deus e não adorar pela metade, como Salomão começou a fazer. Aqui eu dou um exemplo, em 1 Reis, Salomão, com as suas 1000 mulheres, 700 esposas, 300 concubinas, ele servia a Deus, mas lá no versículo 4 está falando que ele já não se dedicava totalmente, porque era metade para Deus e metade para os ídolos.
Só que Deus, a gente sabe que ele não divide a sua glória com ninguém, né? Isaías 42:8 fala que Deus diz: não permito que as imagens recebam o louvor que só eu mereço. Então, Deus não vai dividir o que é só dele, né? Terceiro ponto é a segunda pessoa, que está dando o exemplo aqui no texto, que são os escultores. Eles criam o próprio Deus a partir de uma necessidade. Então, aquela madeira, ele tinha 3 necessidades. A primeira era comer, a segunda se aquecer, e a terceira ter alguém para adorar, né? Porque ele precisava de salvação. E como não conhecia Deus, ele criou um ídolo ali para ele e achou que aquilo ia salvar, sendo que só quem salva é o Senhor. Eu até estava vendo um podcast também esses dias, né? E estavam querendo dizer que a humanidade sempre teve fé, porque as pessoas têm necessidade de ter um Deus, algo desse tipo. E aqui a gente percebe que não é uma necessidade, né? Porque se fosse realmente isso, eu preciso de ter um Deus e eu simplesmente faço com as minhas próprias mãos, não ia alcançar nada, porque as pessoas por si mesmas não conseguem se convencer do pecado. Quem convence é o Espírito Santo, né? Com as nossas próprias mãos, a gente não consegue alcançar o Senhor. É Ele que nos alcança pela sua graça. Que aí ele está falando, né? Isaías 44, do 13 ao 17. O escultor é aquela pessoa que vê Deus com as suas próprias limitações, sua própria mente. Mas Deus é insondável, e seus pensamentos são maiores que os nossos. Não conseguimos nem imaginar como é Deus totalmente para reduzi-lo a formas humanas conhecidas, como no caso do texto, né, que desenha um Deus com um giz, com uma bela forma humana. Deus não é assim. Ele não é um Deus criado, imaginado, controlado e nem perecível, como uma madeira que pode ser jogada no fogo e queimada. Né? Se fosse esse o caso, né, esse Deus logo iria perecer. O nosso Deus, a gente sabe que ele é eterno, e nada pode abalar ele. Em Romanos 11:33, né, Paulo faz um hino de louvor. A profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? E quem deu primeiro para ele para que seja recompensado? Ou seja, Deus é antes de nós, e não o contrário. A adoração a Deus não é para suprir uma necessidade nossa. Nós não servimos para a necessidade de crer em algo, como para comer e para se aquecer. Não é criar um Deus para que ele me sirva, porque eu preciso que ele me dê algo. É sobre reconhecer quem ele é e que só ele tem salvação para nos dar. Sem termos convicção de pecado e sem arrependimento, sem reconhecer quem ele é, não alcançamos a salvação, que é o quarto ponto, que é Isaías 44, do versículo 18 ao 20, que é para encerrar. Que fala, né, Isaías, ninguém tem conhecimento ou entendimento para dizer o que eu estou fazendo, né, que eu estou adorando esse pedaço de madeira. Ou seja, uma pessoa em idolatria, ela não consegue cair em si sozinha, precisa do Espírito Santo para convencer do pecado, que é o que está em João 16:8. Ainda no exemplo de Salomão, né, que estava nesse pecado, o Senhor apareceu para ele em visão 2 vezes e avisou para ele, né, se arrepender. Mas ele não quis fazer isso. Então, em vez disso, ele fez alianças que não agradavam a Deus, mesmo o Senhor falando para ele que não era para entrar em alianças com outros povos, para que ele não pecasse contra Deus. Então, só o Espírito Santo pode fazer a gente ter consciência e arrependimento. E para encerrar a conclusão, tem uma frase que eu gosto muito do Tim Keller, que ele fala: se o Deus que você adora nunca discorda de você, é possível que você esteja adorando a você mesmo. Devemos reconhecer ao Senhor em todos os nossos caminhos e servi-lo de todo o nosso coração. Não na força do nosso braço, não para que ele nos sirva, mas com intimidade e com arrependimento. Ele é único, incomparável, insondável. Ele se revela a nós e nos salva. Eu sou o Senhor, e não há outro fora de mim. Não há outro Deus. Eu te exigirei, ainda que tu não me conheces, para que saibas, desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou Deus, e não há outro. Isaías 45, do versículo 5 ao 6. Finalizei. Deus abençoe.
Amém, minha irmã. Parabéns. Amém. Glória a Deus. Olha, que Fala, frase Deus. foi essa do Tim Keller, filha? Fechou. Nossa, foi fantástico. Fantástico. Você vê, uma frase, né? Podia ser uma ilustração. Parabéns. Parabéns, minha irmã. Parabéns. Ficou tenso, né, filha? Morri, mas passo bem. Eu ia até cantar um louvorzinho. Ah, como que é? Eu ia até cantar um louvorzinho, mas deixa quieto. Não, vai. Cita qual que era, qual era o hino? Pastor, dá licença, só vou precisar sair daqui a pouquinho, tá? Fica tranquilo, Tomé. Eu ia brincar que eu ia cantar o da Bruna Carla. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Olha, você podia na abertura, né? O Reis também fez uma brincadeirinha, né? Quer dizer, eu sei, irmãos, que aqui está sendo um laboratório, né? E é óbvio, é diferente. Na igreja você prega com mais. Aqui está sendo uma pregação meio que estudo, mas para a gente sentir na prática, né? E parabéns também, outra coisa que eu amei. Nasceu de uma devocional, seu sermão, né? Isso aí. Deu uma devocional. Maravilha. Glória a Deus. Próxima irmã Elaine Reis. Aí, varoa. Teu marido que é pregador, então é fácil, né? Então manda ele cantar. Quando é assim, manda ele cantar. Ai, ai. Tomé, fica à vontade, tá, Tomé? Não tem problema, não. Então vamos lá, minha irmã. Estamos faltando aí, mas, né, a gente vai lá. Está com a palavra, irmã Elaine Reis. Fica à vontade. Graça e paz, irmãs. Graça e paz, irmãos. Tudo bem com vocês? Amém. Amém. Boa noite. A mensagem que Deus colocou no meu coração também nasceu um devocional, só que o meu já tem anos que eu estou nesse devocional. Geralmente, quando Deus fala comigo uma coisa em particular, eu fico meditando naquilo várias vezes, e por incrível que pareça, dessa vez fluiu. Fluiu, eu só não sei se eu vou conseguir passar, né, de uma forma coerente, agradável, né, mas a gente está aqui para aprender e vamos lá, né. A minha mensagem é Jesus, fonte de águas vivas. Está lá em João, capítulo 4, do 1 ao 14. E antes eu gostaria de estar fazendo uma introdução para nós refletirmos sobre antes de nós lermos essa passagem, né? Tudo que passou pela minha cabeça e que pode passar pela cabeça de muitas pessoas, né? Você alguma vez já sentiu sede? Eu já, sem dúvidas. Ficar sem se hidratar é horrível, principalmente em dias muito quentes. Claro que existem pessoas que se esquecem de beber água ou não gostam de beber água. Mas eu duvido que não bebam nenhum tipo de líquido durante o dia, substituindo a água, e assim, com o passar do tempo, acabam por ficar doentes, desenvolvendo algum tipo de enfermidade, como, por exemplo, pedra nos rins, ou desconforto, que a longo prazo delimitam a sua performance. A desidratação causa desconfortos e cedo ou tarde podem nos adoecer ou nos levar à morte. Será que o mesmo que acontece com o nosso corpo, eu pergunto para os irmãos, também acontece com a nossa alma? Será que ao invés de nós bebermos a água viva, estamos bebendo outros tipos de líquido e ficando doentes espirituais? Em João capítulo 4, Jesus apresenta-se à mulher samaritana como aquele que poderia lhe dar a água viva. E quem beber desta água não voltaria a sentir sede, pois dela se faria uma fonte de águas vivas a jorrar a vida eterna. Então, o texto base é o encontro
de Jesus com a mulher samaritana. Eu gostaria de estar lendo aqui para os irmãos. João 4, do 1 ao 14. Diz assim: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar a vida eterna. Esse versículo 10, se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Mas o que é a água e o que ela significa para o ser humano? A água é um recurso natural, fundamental para a existência de todos os seres vivos, primordial para diversas ações do nosso cotidiano, como, por exemplo, se hidratar, preparar alimentos, para a higiene pessoal, irrigar jardins, hortas, para a produção da agricultura e da pecuária, para o saneamento, para a geração de energia elétrica, na indústria, no transporte, no lazer. Podemos observar que a água está presente em tudo o que somos e conhecemos, como um recurso de extrema importância para a continuidade da vida que desfrutamos. É prudente citar que, segundo estudos, a água é mais importante do que a comida para a sobrevivência, sendo que o corpo humano não sobrevive mais de 3 dias sem água e pode sobreviver semanas sem comida. No entanto, o tempo de sobrevivência depende de vários fatores, como a idade, a condição física, o clima ou o tipo de alimentação. Sendo assim, a água é mais importante do que a comida. Se a água é comum, e se a água comum é importante, imagina a água viva. Eu fiquei pensando. E o que é esta água viva a que Jesus se referia? Podemos observar que, a princípio, a mulher samaritana ficou entusiasmada por ouvir que sua sede seria saciada com água que nunca teria fim. Talvez aqueles momentos dela de um sol escaldante de meio-dia, subindo sozinha
até aquele poço para poder buscar água, seria saciado. E ela pensou que ela ia tirar só um problema da vida dela. Um dos problemas dela iria ser resolvido. Então, isso instigou a curiosidade dela. Podemos observar que, a princípio, a mulher samaritana ficou entusiasmada por ouvir que sua sede seria saciada com água que nunca teria fim, assim como consta em João 4,15. Disse-lhe a mulher: Senhor, me dá de beber dessa água, para que não tenha mais sede, e não venha aqui tirá-la. Porém, ela ainda não havia se dado conta que a água a que Jesus se referia não era a água comum. E respondeu Jesus, em João 4,13: Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar vida eterna. Mas por que Jesus disse: receberia água viva? Aqui podemos fazer diversos comparativos, diversas interpretações, mas como não visualizar esta comparativa em sua simplicidade? A água é viva, é vida, como nós já podemos observar por estudos. A água para a vida é mais importante do que a comida. E se a água é vida, e a vida é Cristo em nós. A vida é Cristo em nós. Em João 14,6, Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aqui eu já escrevi vida com letras bem maiúsculas. Ou seja, Jesus é a vida. Jesus é a fonte de vida que nos sustenta e é conforto para que os procuram. Sendo assim, a fonte de vida, conforme a ciência, é a água. E Jesus diz que é vida e que poderia dar a água viva para a mulher. Portanto, Jesus é vida, é fonte de águas que dão vida e vida eterna. Aleluia. Passando a compreender que Jesus é a fonte de águas vivas, que dão vida e que podemos desfrutar e nos saciar dela, você poderia se perguntar, então, por que eu sinto tanta sede? Por que eu continuo sentindo tanta sede? A verdade é que saber a verdade e viver a verdade são coisas distintas. Você pode estar na igreja todos os domingos, participar de todos os eventos cristãos que a sua igreja oferece e ainda assim estar separado de Cristo e sedento. Por um motivo simples. Você não bebe água todos os dias. Quando sente sede, bebe todo tipo de líquido. Como aquele que não bebe água, que não sente sede. Você bebe um refrigerante, você bebe um café, mas você não bebe água. Menos água. E isso está te deixando debilitado espiritualmente. E está ofuscando a sua performance espiritual. Te deixando fraco, te deixando fraca. E se você não se der conta disso, mais dia ou menos dia, isso te levará a desenvolver uma enfermidade que pode até te levar à morte. Se isso nos deixa reflexivos quanto à nossa vida carnal, né, do corpo, que dirá a vida espiritual? Perdemos a nossa vida com Cristo. Se você não buscar a Cristo e lhe pedir água,
você vai ficar, ele pedir a água que ele está te oferecendo hoje, você vai ficar fraco. E em seguida você vai ficar doente. E por fim você vai morrer. Mas de que adianta saber disso e não beber desta água, não buscar desta água, não pedir que Jesus lhe dê hoje desta água? A palavra de Deus nos diz em Mateus 7, 7 e 8, com o título na versão NVI, a persistência da oração. Diz: peçam, será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Fazendo assim, com que retornemos a João 4:10, que diz assim: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo a água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. E João 4:3, na parte A, diz assim: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Então, a minha pergunta para você hoje é: o que está te impedindo de pedir a Deus dessa água? Talvez seja um pecado, talvez seja uma culpa, talvez você não se sinta digno. Eu também já me senti assim, indigna. Na verdade, eu me sinto muito indigna. Até que eu entendi que Cristo levou sobre si todo o pecado, a vergonha, a culpa que estava sobre mim, assim como diz em Isaías 53, que se eu não me sinto digna, é verdade também. Eu não sou digna mesmo. Porque eu de mim mesma não sou nada e não tenho, e de que apesar de as obras fazerem parte do propósito com Cristo, não são por obras que eu sou salvo, e sim pela graça. Esta que se dá pelo amor de Cristo por mim expresso no sacrifício da cruz. Então eu te convido hoje a pensar sobre tudo isso e assumir que você realmente é um pecador, que a sua culpa faz sentido e que você realmente não é digno. Mas a graça de Cristo é suficiente. E hoje você tem livre acesso a Deus por meio de Cristo. E que você pode pedir sim esta água que é Cristo Jesus. Você pode estar se perguntando nesse momento: e por que eu, Jesus? No versículo 4 diz: era-lhe necessário passar por Samaria. Porque lhe era necessário passar por Samaria. Por que era necessário? Cristo já sabia que encontraria a mulher samaritana lá. E que ela precisava de ajuda. Que a sede que ela sentia só poderia ser saciada pela fonte de águas vivas que só ele podia oferecer. Ele sabia que a encontraria naquele poço, longe da cidade. A encontraria e ali se revelaria a ela, purificando-a do seu pecado e tornando ela, que estava sedenta, a pessoa que teria a sua sede saciada e que lhe compartilharia dessa fonte de águas vivas que jorram com outros. Nós não podemos oferecer aquilo que nós não temos. Nós só podemos oferecer aquilo que nós temos. Assim como essa mulher samaritana, você pode também estar com sede
vivendo em um momento de deserto sem fim, buscando em todos os lugares por água para esta terra que está seca, ou apenas se perdeu em meio ao caminho, ou você é apenas alguém que deseja receber mais de Deus. Seja qual for a sua jornada, hoje eu quero te encorajar a buscar e pedir por esta água, buscar a Jesus para que Ele te cure, te limpe e sacie a sua sede. Jesus está aqui e Ele quer te conduzir a essa reflexão para que a sua alma seja saciada hoje. Jesus veio ao teu encontro. Não deixe de pedir a Jesus a fonte de águas vivas. E para encerrar, eu gostaria de compartilhar o versículo de Salmo 63:1 com os irmãos, que diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Amém, irmãos? Eu espero que essa palavra tenha contribuído na vida dos irmãos, assim como contribuiu na minha, que é anos, muitos anos. Amém. Então, e agora que eu consegui colocar no papel que Deus queria falar comigo primeiro. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Muito bom. Glória a Deus, parabéns, muito bom. Olha, deu 19 minutos. Que mensagem linda, viu? Uma mensagem textual, baseada no texto. Né, minha irmã? Não sei se se foi de propósito, mas olha, e me permite, tá? Só faltou fazer o apelo, né? Vamos orar. Não, irmão, só faltou o apelo. Glória a Deus, muito bom. Meus irmãos, eu sei que o horário já deu aqui. Aqueles irmãos que tiverem compromisso, quiserem, né, porventura outros saírem da classe, fiquem à vontade. Eu sugiro vocês continuarem, porque faltam só mais 2 mensagens. Ou vocês acharam que eu ia falar que as 2 irmãs não iam precisar? Ah, tá, né? Então, fiquem à vontade, eu não quero prendê-los além do horário, né? Mas, ao Era mesmo bom, tempo... né, Miriam? Ô, minha irmã, não. Vocês não vão, nem que eu fique aqui, como o Reis falou, nem mais 2 horas, né? Então, agora, querida irmã Miriam, aliás, irmã Elisângela, né? Vai começar agora a sua parte, mas eu queria só dizer uma coisa, né, meus irmãos? Olha, percebam que alguns irmãos, como a Elaine Reis, leu o sermão, Felipe Reis leu o sermão, Beatriz, são estilos, mas deixaram ela segura. Deixaram elas seguras. E a experiência vai gerando em nós excelência. Não importa se alguns vão nos criticar. Está lendo? Tá bom. Eu prefiro ouvir uma mensagem lida, depois de orada, depois de buscada, do que palavras de tal vento que dizem só, com todo respeito, baboseiro. Não é verdade? Tá bom? Então, joia, Beatriz, nossa irmã Beatriz e nossa irmã Elaine Reis. Gostei muito. E agora, Elisângela, é com a minha irmã. É com a minha irmã. Está com a palavra, filha. Amém. Boa noite. Graça e paz a todos. Boa Amém. noite. Amém. Graça e paz. Amém. Vamos lá. Hoje vamos falar sobre Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Aí em Atos 13:22, eu separei para a gente ler. Só um minutinho. Deixa eu pegar aqui. Atos 13:22. Diz assim: e tendo tirado a este, levantou-lhe o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então, aqui na palavra do Senhor, Deus escolheu Davi porque ele viu que Davi tinha todas
todas as questões que ele queria trabalhar, né? Deus viu que Davi tinha um coração puro, que ele iria fazer a vontade do Senhor. Então, eu separei aqui fiz em 3 divisões, algumas perguntas, inclusive uma tese, como agradar ao Senhor, assim como Davi agradou. Aí, na primeira pergunta, tá assim, Deus não procura pessoas perfeitas. Então, em Ezequiel 36, 27, diz assim, porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e os observeis. Aqui, porém, dentro de vós o meu espírito. Espírito significa uma renovação e uma transformação, uma mudança interior, porque é crucial para a gente viver de acordo com a vontade de Deus. Então, Deus espera que nós temos essa transformação dentro de nós, essa renovação, para que Ele possa trabalhar dentro de nós, para que Ele possa trabalhar em nós, né, de acordo com a vontade dEle. E andeis nos meus estatutos. Estatutos seriam os princípios estabelecidos por Deus, para que vivemos conforme a sua vontade, respeitando leis, respeitando regras. Então, Deus espera que a gente vive nesses princípios. E guardei os meus juízos. Juízos seria o julgamento de Deus sobre a humanidade em geral, né? Avaliando e determinando o destino, né? O destino eterno de cada um. Então, Deus espera que nós venhamos ter uma vida de santidade, viver uma vida de acordo com a palavra, de acordo com as regras, com as leis, e vivendo em espírito, né, para que possamos renovar. Então, essa é a primeira divisão que eu separei para que viéssemos meditar, e também aí entramos na segunda. Deus procura corações humildes, que reconheçam a sua dependência. E em Tiago 4:6, diz assim na palavra, antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, aqui diz assim, que os soberbos são aquelas pessoas orgulhosas, pessoas arrogantes, pessoas ignorantes, pessoas que não tem, como que eu posso dizer, são pessoas que não dão muito valor, né? Ou melhor, são aquelas pessoas que têm altivez, aquelas pessoas que sempre elas que estão certas, sempre são elas que decidem, sabe? São aquelas pessoas que não se abaixa por nada, são pessoas que sempre é elas que estão por cima de tudo. Não, são pessoas com uma soberba lá em cima. E não é humilde, né? Não é humilde de reconhecer que fez algo que estava errado, não é uma pessoa que abaixa a cabeça para reconhecer, né? Então, na soberba, as pessoas orgulhosas e arrogantes, as pessoas nem querem estar próximos, né? As pessoas nem evitam estar próximo dessas pessoas, porque são pessoas que não te agregam a nada, né? São pessoas que só querem ver o lado delas, elas é que estão certas, e o restante do mundo é que está errado. Essas são as pessoas soberbas. E as pessoas humildes reconhecem aqui, quando Deus diz, resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, as pessoas humildes reconhecem a sua própria fraqueza e dependência de Deus. Pessoas humildes, elas reconhecem que elas erram, elas reconhecem que elas têm uma certa fraqueza em algumas situações, elas... porque, como eu digo, as pessoas
precisam de outras pessoas, mas dependência, realmente, a gente só depende de Deus. Então, a dependência de Deus é que nós temos que buscar, temos que ser humildes para poder buscar e reconhecer que a gente necessita, que a gente depende de Deus para podermos sobreviver. Então, a nossa fraqueza, a gente tem que reconhecer que somos fracos, precisamos mudar muito e dependemos demais, a nossa vida depende de Deus. Então, eu creio que, ao reconhecer a nossa própria fraqueza, o que ele quer dizer aqui? Que ele vai dar graça aos humildes. Então, se formos humildes, Deus vai dar a graça dele sobre a nossa vida. Então, nós precisamos ser humildes, assim como Davi era muito humilde. Davi era humilde e reconhecia os erros dele. Essa é uma grande verdade. Aqui no terceiro ponto, Davi era humilde e dependente de Deus. Em Provérbios 22:4 diz assim: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Aí eu separei aqui, galardão, recompensas de acordo com as obras. Porque muitas das vezes a gente, e inclusive esse trecho aqui, clareou bastante dúvida na minha mente, relacionada a galardão e salvação. Porque galardão são recompensas com as obras, porque verdadeiramente a gente, né, em Efésios 2:8-9, fala sobre a salvação. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, diz assim, as recompensas das obras, porque as obras teremos, o galardão é como se fosse, vamos dizer, pedras preciosas que vamos ter, que Deus vai nos dar como galardão, né? Pelas obras que vamos fazer, obras que nós fazemos. Para que não se glorie, né? Obviamente, não é através das obras que nós vamos ser salvos. Porque as pessoas dizem assim, eu ajudei fulano, eu ajudei ciclano, eu fiz isso pela irmã, eu fiz isso pela igreja. Então, não vai, para que a pessoa não fique se gloriando, para que a pessoa não fique se sentindo, Deus já deixou bem claro que não vai ser isso que vai levar para a salvação. Então, o galardão seria pedras, como pedras preciosas que vamos receber, vai contar as obras, porém, para a salvação, diz assim, o Efésios 2:8-9, né? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, é através da graça, pela fé, por meio da fé, é que vamos ser salvos. Então, galardão são pedras que vamos adquirir após as obras feitas aqui, porém a salvação é mediante a fé, né? Pela graça, que é um dom de Deus, a salvação. Então, não é pelas obras, para que a gente não se glorie e não fique se sentindo. Então, é pela fé, através da graça de Deus, é que vamos ser salvos. Porém, a fé, em Tiago 2:26, diz assim, a fé sem obras é morta. As obras são fruto da transformação que ocorre quando alguém é salvo pela graça. Então, a salvação é pela fé, não é através das obras. As obras é o galardão. O galardão, obras, que ajudamos o próximo, ajudamos na igreja, e salvação é pela fé, por meio da fé, mas é um dom de Deus. Então, temos que fazer a obra, sim, mas não é através dessas obras que a gente vai
não é através dessas obras que a gente vai ser salvo, porque as obras que eu entendo que está de específico aqui são obras de ajudar o próximo, de fazer pela igreja, mas é um dom de Deus pela fé. Então, temos que crer que vamos ser salvos pela graça do Senhor, porque é um dom de Deus para que venhamos ser salvos. E a fé sem obras é morta. Então, a gente tem que, sim, fazer as obras, mas não é essa para a gente não se gloriar, não ficar achando que é por causa das obras que a gente pratica aqui que a gente vai ser salvo. Não é isso. Não é pelas obras que a gente vai ser salvo. Então, concluindo, eu quero dizer assim, que como Davi, o que aprendemos com Davi é que a obediência e o arrependimento é fundamental para chegarmos até Deus. Porém, eu quero deixar aqui um desafio para vocês, para que a gente possa fazer um exame de consciência, né? Meditando na palavra, pedindo para Deus que Ele revele para nós as áreas em que a gente precisa se arrepender, né? Porque muitas das vezes a gente deixa passar despercebido algumas coisas, então a gente pedir para Deus, né? Para a gente se arrepender, abandonar alguns hábitos negativos, ou dedicar mais tempo à oração, à leitura, porque muitas das vezes a gente deixa, com o correr do dia a dia, a gente deixa passar. Então, a gente, né, entrar em comunhão com Deus e pedir para Ele que Ele possa nos revelar onde a gente precisa se arrepender verdadeiramente, e sendo como Davi, obediente, louvando, exaltando ao Senhor com a grandeza de Deus, e demonstrando a dependência total de Deus, porque nós somos falhos, pecadores, porém a gente sendo obediente a Deus, procurando obedecer à vontade de Deus, procurando fazer a vontade de Deus e se arrependendo de muitas coisas que a gente faz, a gente vai chegar vamos chegar como Davi chegou, né? A ser segundo o coração de Deus, a Deus se agradar com as nossas atitudes, com a nossa obediência, porque Ele quer de nós obediência, né? Deus quer de nós obediência, para que possamos ser obedientes e servir a Ele com humildade. Assim eu concluo demonstrando a dependência total do Senhor e concluo com essa palavra de Davi, para que possamos ser pessoas humildes e obedientes ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Isso aí, minha irmã, glória a Deus. Seja Parabéns, filha. Nossa Bom. irmã, durante a semana, ela estava tão preocupada, né, irmã? E aí conversamos, batemos um papo. É isso aí, filha, tá vendo? Ó, deu por volta de 15 minutos. Glória a Deus, né? Amém. Trabalhou num tema. Eu sei que esse assunto da fé e das obras, ele é um pouco mais complicado. Desculpa, um pouco mais complicado. Mas a irmã tentou explicar e destacou, né? De fato, o galardão. Davi era uma pessoa que tinha muita fé, mas trabalhava muito. Então, e gostei do desafio. É isso aí, filha. Parabéns. E agora, vamos à nossa querida irmã Miriam Afonso. Miriam, glória a Deus, irmã Miriam. Você mandou no meu WhatsApp a sua prova? Sim. Então, tá bom. Então, minha irmã Miriam, está com você, filha. A palavra é sua. Amém. Graça e paz, amados. Uma boa noite a todos. Que Deus abençoe. Amém. Antes de eu ler uma palavra, eu gostaria de fazer uma breve oração com os irmãos, para que Deus venha falar ao nosso coração nessa noite. Amém? Fecha o teu olho e se conecta com o Senhor. Amém. Agora, amém? Amado Deus, obrigado, Senhor, por esse momento de estarmos aqui reunidos
para ouvir a tua palavra, para ver o que o Senhor quer falar conosco. Eu sei que o Senhor já falou desde o início, Senhor, dessas aulas, desde o início de cada pregação, o Senhor está nos ensinando, Senhor. E que o Senhor venha nos ensinar a cada dia, Pai, a ficar firmes em Ti, a confiarmos em Ti de todo o nosso coração. Em nome do Teu Filho Jesus é que eu te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, amados. Eu gostaria de estar lendo aqui Mateus 7 até o 12, que diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Glória a Deus por essa palavra, por essa mensagem que o Senhor deixou aqui nesse capítulo de Mateus 7:7. E a palavra do Senhor, o título que eu deixei aqui é: a oração, ela é fundamental na vida de todo cristão, de todo aquele que serve ao Deus. E uma das coisas que nós vimos nesse texto é que Deus, ele tem coisas muito boas para nós, para cada um de nós. E ele fala aqui no versículo 11, Jesus, ele está dizendo que nós que somos maus, muitas vezes nós somos maus, e nós somos maus e pecadores, mas nós conseguimos dar coisas boas para os nossos filhos. Imagine Deus, que é um Deus maravilhoso, um Deus santo, ele não dará muitas coisas boas para nós. E ele tem separado para nós coisas muito maravilhosas. Tudo o que Deus nos dá é bom. Amém, amados? Glória a Deus. E o que nós temos pedido ao Senhor? Porque ele fala, né? Pedi, pedi, dar-se-vos-á. O que você tem pedido ao Senhor nessa noite? O que você tem colocado diante do Senhor? O que nós, igreja, o que nós, irmãos, temos pedido ao Senhor? Será que nós temos pedido boas dádivas? E o que seriam as boas dádivas, né? Será que nós podemos pedir qualquer coisa para o Senhor? Às vezes nós pedimos algo a Deus e muitas vezes nós não recebemos aquilo que pedimos, porque aquilo que nós pedimos muitas vezes não é o que Deus quer para nossas vidas. Às vezes nós pedimos coisas muitas vezes sem pensar, pedimos coisas que muitas vezes não vão ser coisas boas para nós. Lá em Lucas 11:13, ele fala de novo, né? Ora, se você é mau e sabeis dar boas coisas, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que o lhe pedirem. O que você tem pedido ao Senhor? Você tem pedido a presença do Espírito Santo na sua vida? Você tem pedido que o Espírito Santo, ele te conduza, ele te guia em todas as situações, em todos os momentos? Você tem pedido ao Espírito Santo pureza, sabedoria, humildade, sinceridade, temor ao Senhor? O que você tem pedido? Faça uma reflexão no seu coração. Eu e você precisamos saber o que temos pedido ao Senhor, amém? E a oração que Deus ouve, será que Deus tem nos ouvido? Lá em Mateus 6, 5, 8, Deus fala assim nessa palavra, esse texto diz: não devemos orar como os hipócritas, que ficam lá em pé, na sinagoga, nas praças, e eles ficam lá querendo ser visto, né, pelos homens. E eles já receberam a recompensa deles. Qual a recompensa deles?
eles estão sendo vistos pelos homens. Deus também está vendo eles, mas os homens, eles estão ali se aparecendo, né? E o Senhor que nos recomenda que quando nós formos orar, nós devemos entrar no nosso quarto e orar ao nosso Deus que ele está em secreto. E o nosso Pai que está em secreto, ele nos recompensa. E outra coisa, não ficar usando de vãs repetições como os gentios, porque Deus ele sabe tudo o que nós precisamos antes de nós pedir a Ele. As vãs repetições, irmãos, pode ser aquelas orações espalhafatosas, elas não interessam a Deus, mas sim as orações que interessam ao Senhor é de um coração contrito, e um coração contrito e sincero. E Deus que está no céu, ele vai ouvir a sua oração, vai ouvir a minha oração. Não tente ficar impressionando a Deus, porque Deus, ele conhece você e eu, e ele conhece o nosso coração. O Pai, ele sabe muito bem antes de nós pedirmos alguma coisa a ele. Deus, ele sabe tudo, tudo. Às vezes nós perguntamos: por que nós devemos orar? Nós devemos orar porque Deus ele fala orar sem cessar. Deus ele conhece tudo de nós. Lá em Salmos 139, Deus ele é um Deus onisciente, um Deus onipotente, um Deus que pode todas as coisas. Ele conhece o meu e o seu coração. Então eu pergunto, qual a utilidade da oração? Por que devemos orar? A Bíblia, a palavra de Deus, que devemos orar sem cessar. A função da oração na nossa vida é conversar com Deus, é ter intimidade com Ele. Ele fala conosco e nós falamos com Ele. E nós recebemos o privilégio da graça de Deus em nossas vidas. Por que eu devo orar? Nós que somos cristãos devemos orar com a intuição de informar a Deus, não as coisas que ele desconhece, ou para incitá-lo a cumprir o seu dever ou apressá-lo como se ele fosse um relutante. Pelo contrário, nós devemos orar para que assim se desperta o nosso coração e nós possamos exercitar a nossa fé no nosso Deus. Nós oramos a Deus para que nossas ansiedades elas venham ser aliviadas, nós venhamos nos aliviar de nossas ansiedades, deixando nas mãos do nosso Deus todo a nossa oração, a nossa tristeza, e para que o Senhor venha despertar o nosso coração. Oramos para meditar, colocando diante de Deus todas as nossas angústias. A oração, ela faz bem para a nossa alma. A oração é uma disciplina espiritual e que nós possamos ser disciplinados em orar, em buscar a presença de Deus em todo o tempo para nossas vidas. E assim eu deixo essa palavra, essa reflexão, essa meditação ao meu coração e ao coração de cada irmão que está ouvindo nessa noite. E que se você não tem essa disciplina, que você comece a buscar no Senhor essa disciplina de orar, de informar ao Senhor tudo o que você precisa. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, Amém. minha irmã, amém. Eu não sei Amém. por que não consegui cronometrar, mas deve ter dado o quê? 10 minutos? Deve ter sido isso, né? Alguém cronometrou? Não iniciou. Mas deve ter sido isso, entre 9 e 10 minutos. Miriam, parabéns, minha irmã, parabéns, viu? É isso aí, filha. Bom, meus irmãos, o tempo passou muito, eu fiz muitos apontamentos aqui, eu vou ser bem simples e sucinto, né? Porque é para a gente estar finalizando aqui a nossa gravação e as provas. A nota será baseada em tudo que vocês aprenderam. Por exemplo, irmãos,
eu pedi para que vocês me enviassem a prova de vocês, e eu aceitei, inclusive, provas que foram feitas manuais. Não tem problema. Alguns irmãos têm um pouco de dificuldade de, por enquanto, usar o computador, mas vocês verão, depois, se vocês quiserem, lá mesmo, no grupo de WhatsApp, troquem as provas, podem publicar as provas de vocês lá, tá bom? Vocês notarão um capricho maior de umas, de outros não tão capricho. É óbvio que eu sugiro que, sempre que forem provas, lembrem disso, fica a indicação vocês fazerem a computador, porque a gente perpetua melhor esse documento, mas eu também gosto de escrever, irmãos, olha, todos os meus apontamentos da aula de hoje estão escritos aqui. Eu amo escrever, rascunhar, algumas coisas passo para o computador, outras digitalizo. Mas assim, deixa eu dizer, como que será baseada essa nota? O esboço vai estar sendo baseado principalmente em tudo que vocês aprenderam. Título, tipo de sermão, introdução, tese, pergunta interrogativa, oração de transição, palavra-chave. Tudo isso eu estou levando em consideração as divisões, as conclusões, como que vocês desenvolveram os argumentos, a questão também das ilustrações, dos textos que preencheram as divisões, no caso de quem fez sermão temático. De uma forma geral, foi tudo muito bom. Claro que alguns sermões, eu sei que os irmãos poderiam trabalhar mais, outros, os irmãos foram bem objetivos. Estou muito feliz e muito satisfeito. Com relação ao esboço, a parte técnica, eu sou muito criterioso, porque eu quero mesmo forçar vocês a aprenderem isso, porque quanto mais a gente aprende, a gente memoriza. E com relação à exposição, à apresentação dos irmãos, parabéns também, vocês foram bons, porque vocês se soltaram, não ficaram travados. Eu sei que quem fala já há mais tempo teve mais facilidade, mas mesmo assim, percebam que o fato de vocês terem escrito e terem lido deu essa contribuição. Gostei de ver as frases, como foi o caso da Beatriz, gostei de ver o Júnior usar a língua original, o próprio Reis usou a língua original. Foi bom, Reis, você ter expressado que não sabe dizer a pronúncia, não tem nenhum problema disso, é uma língua estrangeira. Fica uma dica aqui para vocês, que na My Bible, quando vocês começam a utilizar e colocar ali as línguas originais, tem também na My Bible uma ferramenta que você coloca até a transliteração, ou seja, a pronúncia, para que a gente possa estar pronunciando correto, porque se trata do grego e do hebraico, e tem vezes que a gente acha que está pronunciando correto e não está. Então, assim, foi ótimo. Amanhã eu espero estar dando já nota de vocês, né, de todas as, não só dessa prova, mas da leitura dos demais textos, que são os textos obrigatórios para a matéria, os trabalhos extras, e creio que até amanhã, mais tardar na quinta-feira, já temos, assim, a conclusão de tudo. Tá bom, meus irmãos? Fechou? Tá bom? Amém. Gostaram desse tipo de prova? Top. Maravilhoso. E agora, então, eu vou estar desligando aqui, que a gente vai ter, né, um momento de uma participação com o nosso querido irmão Wesley, que é uma coisa à parte aqui, mas eu gostaria de estar agradecendo aos irmãos, né, por esse momento, e até pela paciência da aula de hoje, demorou um pouco a mais, né, bem mais do que os dias normais, mas gostaram, uma última palavrinha rápida aqui, gostaram dessa matéria? O que vocês acharam dela? Aprenderam bastante? Mudou muito? Gostei, aprendi Mudou bastante. muito aquilo que vocês tinham como ideia de uma pregação para aquilo que vocês podem chegar? Sim. Diga, Sim, Elisângela. muito para mim, porque é que nem eu falei para o senhor, eu não tinha essa visão de como fazer um esboço. Pegava a palavra de Deus, pregava, tirava dali sem ter as divisões, sem ter as conclusões. Gostei muito. Irmã Beatriz, irmão Diego.
Pastor, eu te mandei essa mesma pregação que eu falei hoje, antes de, acho que na primeira aula, de quando a gente começou a homilética. E Sim. aí é uma diferença grande lá. É Isso, por muito isso que eu diferente. peço, como tarefa extra, me mandem um sermão de vocês e façam no último dia o mesmo sermão. Quem não mandou ainda esse sermão pode mandar, tá a data de hoje, tá? Lembra que Tá? aquele sermão inicial, o Diego usou a mesma mensagem, não tem problema. Mas é isso, irmãos. Então, e percebam, irmãos, nós temos muito que aprender ainda desse tema. E tudo aquilo que a gente fizer ainda vai ser pouco, para que a gente possa melhorar cada dia mais, tá bom? Felipe Reis, Elaine Reis, Tomé, Miriam, nosso irmão Júnior, querem falar alguma coisa do curso? Não? Então tá bom, meus irmãos. Então, obrigado mais uma vez. Ah, deixa eu fazer uma pergunta importantíssima. Quem orou, orou mesmo, pedindo, Senhor, o que eu vou falar lá na prova? Não é a oração do desespero. Senhor, o que eu vou pregar? Senão eu vou repetir. Não é isso. Quem orou? Quem orou? Seja honesto. Quem orou? Joia. Oi. Isso aí. Guardem isso, irmãos. Parabéns. Não é porque é uma prova, que foi algo acadêmico. Guardem isso. Se não tivesse orado, fique triste. Lembra o texto que nós abrimos a aula de hoje? Maldito é aquele que fizer a obra do Senhor negligentemente, relaxadamente, indisciplinadamente. Quando se trata de palavra de Deus, precisamos buscar a Deus em oração. Para quê? Para que Ele nos ajude, para que Ele nos guie, para que Ele nos ilumine. Se nós somente pregarmos sem orar, será algo fruto da nossa imaginação. Mas no momento que vamos a Deus, nós estamos ali dialogando com o autor. E com certeza o autor nos direcionará. Amém, meus irmãos? Vamos fechar aqui. Logo na sequência, teremos um momento com Wesley. E aí, a gente está fechando essa aula de hoje. E querendo Deus, na quinta-feira, começaremos o módulo de Geografia Bíblica 1. Vai ser muito bom, tá bom? Deus abençoe, Amém. meus irmãos. Fiquem mais um pouquinho aí, aqueles que puderem, tá bom? Amém. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Boa noite, meus irmãos.